Mais de 10 mil vagas nos concursos federais. Será que a PF, a PRF e a Polícia Penal Federal estarão contemplados nessas vagas? Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e, de fato, nós temos muitas vagas para disputar aí nos concursos federais. Mas será que a gente vai ter aí os concursos das polícias federais da União? É o que eu quero trazer aqui. Eu quero apresentar para vocês uma análise do que a ministra Esther Duque tem falado, das possibilidades e trazer fatos para que você mesmo chegue à sua conclusão. Porém, eu vou ser muito sincero, faço esse vídeo porque as pessoas insistem nisso. A média das pessoas querem saber de notícias de concurso, mas não querem saber de estudar de fato. Muita gente, se o concurso aparecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, as pessoas não terão a mínima chance de passar. Por quê? Porque elas não estudam, elas não se preparam, elas não buscam as melhores ferramentas. E uma dessas ferramentas que eu acho muito essencial para você ter é o Projeto Caveira, que tem um plano chamado Caveira PES, que é um plano anual que não vem só com os famosos simulados do Projeto Caveira, que vão te ajudar a entender o que é um concurso de verdade, como que é uma prova, como que você vai enfrentar, se você vai ter tempo, a tua pontuação. E são 920 simulados em 90 turmas. Além disso, eles têm flashcards, que são perguntas e respostas para você treinar, para você memorizar aquilo que tem na sua prova. E são mais de 9 mil. E além disso, nós temos questões da área policial, são 45 mil e boa parte inédita e boa parte comentada pelos professores. E olha que bacana o que eles têm. Você consegue analisar sua performance, eles têm um painel tático, olha que sensacional. Então você consegue saber se você está melhorando, se você está piorando. Você clica aqui, você consegue entender o que você errou, por exemplo. Teve 8 questões de interpretação de texto aqui e a pessoa aqui, ela acertou 100%. 77%. Olha que legal, 77%. Então você consegue entender a sua performance de maneira muito fácil, de maneira muito tranquila. Além disso, você adquirindo agora, você vai ganhar bandeira, pôsteres e adesivos. E se você colocar volts lá, você vai ganhar um desconto exclusivo. Então, clica aqui no link abaixo para você saber muito mais. Vamos então agora para a análise do que a ministra Esther Duque vem falando sobre os concursos. Ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e nessa entrevista ela afirmou que ela pretende, num espaço muito breve, até esse ano, ter mais ou menos de 8 mil a 10 mil vagas de concursos federais. E a pergunta que todo mundo faz é: quais vagas são essas? Quais concursos são essas? E você, que é da área policial aqui, que é do meu canal, pergunta: vai sair PF, vai sair PRF, vai sair DPEM? Como que está essa situação? Então, eu quero primeiro que você entenda, a ministra Esther Duque, que é ministra da Inovação e Gestão, ela cuida das autorizações dos concursos públicos no governo do presidente Lula. Ela que tem a chave, do cofre. É importante a gente olhar para ela para ver se vai ter concurso. Muita gente aí fala que vai ter concurso e tal e mente descaradamente, porque a ministra, infelizmente, pouco fala da PF, pouco fala da PRF e pouco fala do DPEM. Na verdade, assim, eu analiso tudo que é discurso dela, até palestra em universidade. E já há muito tempo, numa palestra na universidade, ela deu a seguinte declaração sobre concursos da PF e da PRF. Vamos escutar aqui para vocês entenderem um pouco esse contexto. Justamente está retomando agora os concursos públicos que tinham sido praticamente paralisados na gestão Bolsonaro. Para dizer que não foi paralisado, teve uma área, tirando a educação, que tem uma regra própria no âmbito federal, das áreas em que o governo poderia autorizar ou não um concurso. Vocês têm noção de qual foi a área mais priorizada no governo Bolsonaro? Foram as polícias, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, dentro dos civis. Porque a gestão de pessoas aqui
é só dos civis, né? A gestão de pessoa militar é dentro do Ministério da Defesa, embora a gente tenha uma relação com eles, mas é separado isso. Então, dentro dos civis, né, teve mais de 70%, 75% foi para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penitenciária. Né? Então, basicamente, foi isso que teve de concurso. Os outros concursos, só não foi 100%, porque teve um ou outro concurso que o governo de fato fez, o outro foi decisões judiciais que precisavam, no caso do IBAMA, teve decisão judicial que obrigou o governo a fazer concurso, etc. Mas, no geral, praticamente só teve concurso para as polícias. Então, veja, o que ela está colocando aqui é que a gente não teve concursos para outras áreas. O governo Bolsonaro priorizou ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o DPEM, né? A Polícia Penal Federal. Eu falo DPEM, pessoal, eu sei que é Senapen, tá? Vocês aí que são dessa área, mas é que o pessoal conhece como DPEM, eu vou tentar chamar de Polícia Penal Federal. Então nós tivemos 75%, segundo ela, nessas áreas. Aliás, eu já fiz análises aqui por plataformas do próprio governo, inclusive na gestão do Bolsonaro, mostrando que realmente teve muito poucos concursos e realmente eles se restringem a essas áreas, né? Ela citou ali o caso do IBAMA, que teve concurso, eu cito outro, o INSS. O INSS teve concurso no apagar das luzes do governo Bolsonaro por um consenso de greve ali, foi um acordo de greve e eles fizeram concurso do INSS no apagar das luzes, concurso que há muito tempo era pedido, inclusive, pelo Ministério Público. Então, veja, dá para dizer que é quase que uma crítica, né, à última gestão, e daí você acha que eles vão chegar agora já fazendo concurso para PF, para PRF, se o último governo tem essa crítica, né, da ministra, então é bem complicado. E daí ela explicou nas duas palestras que ela deu, né, para apresentar os concursos, né, porque já teve uma leva de concursos autorizados e agora foi uma segunda leva, né? Acho que foi em torno de 8 mil concursos, 8 mil vagas, né, autorizadas e, segundo ela, vão ter mais aí de 8 mil a 10 mil. E ela estabelece aqui quais são os critérios para ter novos concursos. E veja se as polícias federais se encaixariam nesses critérios. Então, eu vou trazer aqui os critérios para vocês entenderem um pouco como que o governo tem pensado os concursos no que se refere a critérios para priorização. Então, vamos lá. Os critérios para priorização são concursos, né? Então, quanto tempo teve o último edital de concurso? E daí aqui, exatamente nesse quesito, os concursos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e do DPEM são recentes. Há concursos aí, como de auditor fiscal de trabalho e de outras áreas, que não tem concursos há 10 anos, às vezes até há mais tempo. Vacâncias, proporção entre o número de vagas. Isso daqui eu tirei da palestra dela, tá? Isso daqui são gráficos dela. Proporção entre o número de vagas e o número de cargos aprovados por órgão. Então, assim, a gente tem uma vacância muito baixa, nós temos 300 cargos na PRF e uma vacância muito baixa no DPEM. A vacância maior é na Polícia Federal, tá? É na Polícia Federal. Mas a proporção entre o número de vagas e o número de cargos aprovados no órgão, ela é pouca. Aposentadorias, aqui sim, nós temos muitas aposentadorias nas polícias. Na Polícia Rodoviária Federal, que eu me informo, tem bastante. Perdas, que seria assim, percentual de perdas. Aqui, nós não temos tanta perda, nós temos muita aposentadoria, mas muita gente não se aposenta, tá? Na PRF, por exemplo, você ganha ali indenização de fronteira, indenização por flexibilização do repouso remunerado, você ganha ali uma bonificação por você estar aposentado, né, o abono permanência. Então, muita gente não se aposenta, tá? Eu falei isso daí. E as perdas que teve no órgão, a estrutura do órgão, se teve mudança relevante na estrutura ou ampliação das atribuições. Então, por exemplo, a PF teve algumas ampliações na atribuição, né? Agora se trabalham com CAC, tem a questão da Amazônia, então ganha pontos aqui, né? A PRF tem essa questão de buscar diminuir algumas atribuições que o governo Bolsonaro estava tentando implementar. Então é uma perda, né? O Senapen, né, a Polícia Penal Federal, vai ter aí a nova legislação, quem sabe tem uma ampliação. Então aqui ganha pontos, na minha opinião, a PF
e o Senapen, né, a Polícia Penal Federal. A PRF nem tanto, apesar da PRF trabalhar na questão da Amazônia, né? E os serviços, no nível de impacto imediato dos serviços para a população, considerado a transformação digital, aqui não teria tanto impacto, né? De dizer que a transformação digital poderia fazer com que a gente não precisasse de tantos, né, policiais tão independentes, e governo, a importância do órgão para o governo, em políticas prioritárias. Novamente, eu acho que a PF ganha aqui, apesar que a PRF, o Senapen tem, né, impacto tudo nessa questão da Amazônia e tal. Então, assim, o que eu quis mostrar aqui? Uma série de critérios que foram colocados para a escolha dos órgãos, a escolha dos concursos. E se você olhar bem, os concursos que estão saindo são baseados nesses critérios. Alguns são um pouco subjetivos, mas tem uma lógica. E a PF, a PRF e o Senapen, né, a Polícia Penal Federal, elas não se enquadram nesses critérios, muitos deles. Por isso que a gente não vai ter concurso agora, em que pese muita gente, né, querendo vender curso, cravam, né? Tem gente que crava que é 100% e você não vai ter. Aliás, teve gente cravando o ano passado, né, que ia ter esses concursos, e agora só mudam o discurso para pegar a gente que está entrando agora. E eu acho difícil, por exemplo, agora esse ano, um concurso para a polícia, por exemplo, na PF, né? Na PRF e na Polícia Penal Federal, nós temos concurso válido ainda. Então, isso daí, essa discussão nem cabe. Há na PRF a questão da prorrogação do concurso, né, já confirmada pelo próprio diretor-geral. Então, mas na PF nós não temos, pelo menos na área policial. Na área de agente administrativo nós temos, daí sim, algumas falas pontuais da ministra e fala do diretor-geral que vai ter concurso para agente administrativo. Esse eu acho que pode sair esse ano, mas nós não tivemos nada confirmado ainda. E essa não é só minha visão. Eu gosto muito de acompanhar o professor Arthur Lima, né, seja pelo entendimento dele e também pela equipe que o Direção tem, trazendo notícias sobre concurso. E eu estava analisando aqui o que seriam essas vagas, e ele tem um profundo conhecimento, né? E ele fez um vídeo aqui ontem falando o que ele acha disso e quais são os concursos, e se vai ter PF, PRF e DPEM. Vamos escutar um pouco ele, porque eu acho que é importante a gente buscar quem está por dentro desses assuntos. Então, ficam, né, eu diria assim, se você vai pensar, pô, que próximos concursos que ainda vão ser autorizados, essas 2.000 vagas, vão ser, essas 10.000 vagas, se forem autorizadas, serão utilizadas aonde? Em aposta, ó, tá aqui, e nos concursos que já foram autorizados. Ele tá dando aqui um panorama de quais seriam as vagas. Ele acha, olha, vão sair para esses órgãos que já teve autorização. Ele fala assim, ó, as autorizações foram para poucos cargos e certamente vão chamar muitos excedentes, muita gente dentro desses órgãos. Ele está mostrando algumas transformações que o governo federal fez. Ele transformou cargos de nível médio para nível superior, né? Claro que mantendo aí a proporcionalidade. Então, ele está falando um pouco sobre isso. Tá, não pense em nada muito diferente disso aqui, não. Tá? Ah, vão autorizar a Polícia Federal agora, PRF? Não. Isso aí vão. Se alguém falar isso para você, eu sinceramente acho que vão tirar isso aí, estão tirando isso aí do nada, tá? PF, PRF estão ganhando o que agora? Aumento salarial. E bom, tá? Aumento salarial bom. E ele falou algo aqui que é uma realidade. A grande luta das carreiras é aumento salarial. O governo federal vem dialogando com as entidades sindicais para que haja aumento salarial e não novos concursos. Então, eu não consigo ver próximo um concurso da PRF, e da PRF nós temos a questão, né, do concurso vigente, né? Enquanto o concurso é válido, você tem que chamar o pessoal que foi aprovado, entenda essa regra, pessoal, né? No concurso da Polícia Penal Federal é a mesma coisa, e a PF, que terminaria em setembro, eu acho que caminha no mesmo sentido. A gente não vai ter um concurso próximo. Se eu fosse apostar em algo, e você vai colocar a tua aposta aqui, para mim, Polícia Penal Federal, para mim, seria em 2026 ali, né? Que poderia vir um concurso, né? Por tudo isso que eu expliquei, por todas essas falas, por todas essas posições
lembrem-se, quem autoriza é a ministra Esther Duque. Você tem que olhar para ela. Se ela não está falando nada, se ela está falando de outros concursos, por que você vai cravar o contrário? Agora, se tiver um vídeo, se tiver alguma declaração dela falando desses concursos, traga para mim, porque a gente pode cometer erros aqui. Eu tento buscar a maior quantidade de informações possíveis. E é isso daí. O que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal!